assunto, né? A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Eu vou parar aqui para a gente falar alguma coisa. Meu Deus, mas vai gravar, Jesus? Senhor. Que bom que eu vim com a camisa da igreja. Eu vesti a camisa da igreja, né? Que bom. Então, Davi não foi o mesmo como rei. Como rei, ele foi uma bênção. Mas como pai, aqui está falando que não foi. E a gente sabe, né? Davi, ele foi um músico. Ele foi ungido por Deus. Ele foi um jovem pastor de ovelhas. Davi, irmãos, foi ninguém mais nem menos do que o líder do exército. Diz o texto sagrado que ele sabia entrar, ele conduzia prudentemente para entrar e sair diante de Saul. Então ele foi um homem muito cuidadoso, um jovem exemplar. Aí depois ele matou o gigante Golias, então foi acrescentando, Deus foi paulatinamente fazendo com que as conquistas de Davi ficassem cada vez maiores, né, diante de Deus e dos homens. Olha a quantidade de salmos que esse homem escreveu, irmãos, tremendo salmo de Davi. O que a gente diz do Salmo 23? Nosso Deus! Que se dizer do Salmo 40, Salmo 37, e Salmo 22, e de tantos outros salmos, 20, outros mais que os irmãos conhecem, salmos de louvor, de adoração, de súplica, salmo de gratidão a Deus. Davi diz o texto que ele se colocava 7 vezes ao dia para clamar ao Senhor, para adorar a Deus, tirava tempo de devocional diante do Senhor. Então era um grande homem, um exemplo assim que a gente tem de sobra para se espelhar, né? E pela quantidade de salmos, de escritos, e Samuel, né? Capítulo 13, versículo 14, segundo Samuel, diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Aí acho que já fecha tudo, né? Acho que já deu para a gente entender como era esse homem. Então, apesar disso, de todas essas características que citamos, Davi, ele não foi bem como pai. E a gente precisa aprender com esse homem também, né? Nessa lição, estudaremos as consequências. Quando a gente fala de consequência, irmão, não é só uma palavra do nosso vocabulário. Isso tem a ver com a nossa postura, como família, como pais. E aí Gálatas, capítulo 6, que é o nosso textual, diz, não erreis. Porque de Deus ninguém se zomba. Ninguém vai zombar de Deus. Então, de Deus não se deixa escarnecer. Se você plantar, irmãos, isso é a lei da semeadura. E a gente precisa, irmãos, tomar muito cuidado com isso. Isso aí é o que a gente fala, as nossas atitudes, o nosso exemplo, como família, onde a gente estiver, a gente precisa tomar cuidado. E, né, a gente precisa orar, acho que talvez pedir mais a Deus para controlar a gente. Porque, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Precisamos tomar cuidado para que a gente não erre. E quando a gente errar, lembrar que aquilo a gente vai ter uma consequência, né? E aí foi o que aconteceu com Davi. Uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. Então, aqui mais uma coisa, irmãos. Eu disse que não é fácil ter família e criar filhos, não é fácil. É uma bênção, mas não é fácil. Quando a gente vai iniciar uma família, a gente tem que lembrar, irmãos, de que a gente tem papéis a cumprir, papéis a desenvolver. A moça, geralmente, que não é orientação para casais, mas vale, quando as moças vão casar, a gente pensa no lado bom do casamento. Mulher não pensa em comprar, vender, pagar, isso é para homem. Viu, Luiz Otávio? A gente não pensa assim que a gente vai ter que fazer. Não. A gente pensa, que coisa boa, não é verdade? As mulheres, elas são mais românticas, né? E aí, quando a gente chega lá, aí que o negócio fica diferente, né? Que aí tem papéis a desenvolver, como mulher, como mãe, como uma pessoa agora da sociedade, e a gente precisa, como tal, exercer e desempenhar esse papel, e que às vezes não é muito fácil, é o que a gente vai ver aqui.
E que essa história de Davi vai nos ensinar. E a gente vai entrar nesse primeiro ponto, lembrando, irmãos, que negligência e displicência não podem fazer parte da família. Negligência, displicência não pode fazer parte da família. Não são características admiráveis em lugar nenhum, mas no que nós estamos falando aqui, jamais. Tá bom? Negligenciar e fazer vista grossa, isso nunca foi solução para resolver problemas em família. E aí começa o rei Davi e a sua grande família. Para começar, irmãos, desde lá do Deuteronômio 17:17, Deus já havia orientado para que os reis não tivessem muitas mulheres, principalmente os reis. A orientação de Deus era para que não tivesse, que não houvesse essa poligamia. E aí a gente vai ver o que aconteceu. Davi, esse nome quer dizer amado, né? Então, o primeiro ponto da nossa lição vai falando, nós temos 3 subpontos. Davi, ungido de Deus. Davi, o homem de Deus. E o terceiro subponto, a grande família de Davi. Nós temos o segundo ponto que vai nos orientar sobre filhos e parentes na casa de Davi. Aí a gente tem a filha Tamar, Absalão, Amnon e Jonadab, 4 pontos. No último ponto, terceiro, o problema moral na família de Davi. E aí a gente tem mais 3 subpontos, as consequências de sua falta de domínio próprio. O 2, o incesto e morte na família, vigilância, proximidade e exemplo. Então a gente vai começar, né? Deus nos dê graça, fala igual o pastor João Machado. Se a gente conseguir terminar essa lição hoje, a gente tem que oferecer um culto e ações de graças. Porque é assunto com força. E aí, a gente começa. Davi, ungido de Deus. O livro de 1 de Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do reino de Israel. Irmãos, basta só falar aqui que Davi não foi ninguém mais nem menos do que o substituto do primeiro rei de Israel. Então, olha, a carga, né, as características desse homem para substituir o primeiro rei de Israel. E esse homem, aqui diz o texto, que Deus fez com que ele passasse por um processo de escolha. Saul, ele foi escolhido assim, olha, está ali um homem bonito, alto, escolheram a Saul, escolhido pelo povo. Davi não. Davi fez parte, passou por um processo de escolha de Deus. E aí a gente precisa lembrar, irmãos, será que nós estamos cumprindo o processo, o papel da escolha que Deus nos fez? Nós já fomos escolhidos. A Bíblia diz, não foi a gente que escolheu, a gente que quis ser crente. Ou será que a gente acha que a gente é tão bonzinho que a gente queria estar aqui? Difícil. A Bíblia diz que foi o Senhor que nos escolheu, João registra. Deus que nos escolheu. Por isso que a gente está aqui. Então a gente faz parte também de um processo de maturidade, um processo para crescimento da nossa vida, da nossa casa, mas também do reino de Deus. E Davi, ele se submeteu a esse processo. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 18, se os meninos puderem, que beleza, estão colocando ali, bom. Se eles puderem colocar para a gente, 1 de Samuel 16, 18, olha que coisa linda, irmão, gosto muito desse texto, olha. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, olha só as características, prudente, meu Deus do céu, prudente em palavras e de gentil presença. Aí agora fecha, e o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Não adiantaria nada isso tudo que a gente disse, se não tivesse essa máxima aí no final. O Senhor é com ele. Irmãos, que Deus nos ajude. A gente vai lendo, a gente vai lembrando que Deus tem misericórdia de nós. A gente pode saber, pode conhecer, pode entender, pode ter até o canudo, a gente pode ser especialista,
né? Mas se Deus não for com a gente, irmão, esterco. Esterco nada vale. Não é verdade? O esterco só funciona se você fizer uma plantação boa ali. Senão, nasce urtiga, tudo quanto é coisa ali no esterco. Então, a gente precisa tomar cuidado. Né? E o Senhor, que a gente esteja sempre junto. Apresentar da melhor maneira, né? Ah, que bom, agora que eu percebi, foi o Douglas que chegou. Deus te abençoe, meu filho. A gente fica feliz, né, irmãos? Que bênção, que bom. E aí, a gente vai para o segundo ponto. Davi, um homem de Deus. Além de ser ungido, né, escolhido lá no campo, separado, lá no campo ainda, ele também foi um homem de Deus. Homem de guerra. Eu falei no início que ele foi o líder do exército de Saul. Olha só. Era o cara, vamos dizer assim, né? E aí diz o texto, começa, né? O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Irmãos, eu gostaria que os irmãos colocassem primeiro de Crônicas 14 e 15, por favor. Davi, ele foi um homem escolhido por Deus e ele procurou fazer o que Deus queria. O mais importante, irmãos, dessa vida desse homem é que ele gostava de procurar. Assim, o que será que Deus quer que eu faça? Tipo assim, ele estava lendo lá a oração. Não é minha vontade, Senhor, é a tua. Que a tua vontade seja feita. Porque às vezes a gente só fala isso na oração, né? Desde criancinha, Pai nosso que estás no céu. Não é verdade? Seja feita a tua vontade. Mas no vento, assim, né? No vento. Não, irmão, esse homem não. Olha só esse texto. 14 e 15 de Crônicas, primeiro. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Essa foi, acho que, a primeira das vitórias de Davi como rei. E quando ele começou a reinar, já agora Deus já havia tirado Saul de cena, e que agora era Davi que estava reinando, esse moço falou assim, olha, quero fazer o que agrada a Deus. Ele teve uma situação que a mulher dele, ele não agradou a mulher, mas ele agradou a Deus. A mulher dele não ficou muito feliz com aquela atitude, porque ela não entendeu, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não pode analisar isso agora, né? Quem sou eu? Mas ela não ficou muito feliz. Mas ele estava com o coração fazendo a vontade de Deus. E nesse texto que a gente acabou de ler, uma das primeiras batalhas de Davi contra o filisteu, ele falou assim, vou consultar o Senhor. Eu quero saber o que Deus quer, porque eu estou começando agora. Então a minha orientação precisa vir do céu. O que eu vou fazer? Eu sou um líder aqui. Irmãos, e aqui também vai uma orientação para a gente, para a igreja. A gente precisa orar, irmãos. A igreja precisa orar ao Senhor para que Deus nos mande líderes segundo a vontade dEle. A gente precisa orar para que os homens que estejam aqui, não é só eles,
tornou Davi a 14 versículo anterior. Deus que disse que ia fazer. Olha, sabe o que Deus fez? Deus deu um sinal, irmãos. Mesmo. Lembra de porque a gente parece que não sente segurança. Mas às vezes, irmãos, isso é imaturidade, mas comece a si mesmo. Mas não deixe de pedir um sinal a Deus. Vai a si mesmo, pede o sinal hoje, lê a palavra, peça orientação, mas busque a Deus. Agora, não saia da presença de Deus. Isso é bom. E aí, diz o texto, que aí, quando Davi ouviu o ruído na copa das amoreiras, né, as árvores começaram a se balançar, parecia um exército em marcha. Era o sinal de Deus. Aí Deus dizendo, pode ir agora, olha, então sairás a peleja. Irmãos, aí agora depende de você. Se já pediu um sinal, Deus não já deu, agora você tem que ir. Aí Davi foi e a vitória foi certa. Por quê? Porque Deus estava com o homem. Né? Foi ungido por Deus, escolhido por Deus e agora está guerreando as guerras do povo de Deus. Então isso foi uma coisa muito interessante. Ele buscava Deus na hora das pelejas, como eu vou fazer, o que eu vou fazer. A arca da aliança, diz o texto, que Davi trouxe a arca para Jerusalém. A arca estava lá em cabanas, em tendas. E eu moro aqui num palácio? Não. Eu quero aqui o melhor para o Senhor. Eu quero que a arca do Senhor também esteja num lugar bonito. Eu quero que a arca de Deus esteja num lugar devido, irmãos. Um lugar digno da glória de Deus. Para homens e mulheres, para confiar responsabilidades na sua obra, lembrando de que Deus não vê como vê o homem. Às vezes, irmãos, Deus nos desperta para fazer alguma coisa, mas podia ser fulano, podia ser Beltrano. Não, irmãos, é para você fazer. Davi estava no campo, os irmãos já estavam no exército. Davi não tinha nem idade ainda para estar no exército, mas Deus escolheu a Davi. Então, que Deus nos ajude, que a gente lembre-se, Deus não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, o homem é o que está diante dos olhos, mas o Senhor não. O Senhor vê o coração. Foi isso que Deus disse para Samuel. Samuel ficou, nosso Deus. Samuel, quando chegou na casa de Jessé, primeiro é esse aqui. Nós vai escolher 3 reis para Israel. Abinadab, aqueles rapazes bonitos. E Deus falou assim, não, Samuel, não é esse não. Não escolhi esse homem. Eu não vejo como você vê. E aí a gente precisa, irmãos, lembrar de que Deus olha o coração. Deus olha as intenções, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente seja, né? Como Deus disse, achei Davi. Que Deus nos ache, irmãos. Oh, meus amados, que nesta manhã, seja uma manhã, que Deus olhe para a gente e fale assim, achei a Sheila, achei a irmã Maria, achei a Natália, achei a irmão, achei segundo o meu coração. Ele vai fazer toda a minha vontade. Irmãos, que grandeza de Deus, que coisa, que Deus nos ache nessa manhã, segundo o seu coração, para desenvolver aquilo que Ele quer. Foi isso que aconteceu com Davi. Achei a Davi. Ele vai fazer
pastor? Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Já não é fácil, os homens dizem. Imagina, irmão. Davi teve só aqui um relato, ó. Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital, Eglá, Betseba, Mical, imagina. Fora as concubinas. Era muita gente. E aí, irmão, para dar conta desse monte de mulher, o negócio não foi fácil, não. E aqui, então, irmãos, primeiro vai uma orientação, né, para a gente, tomar cuidado com as escolhas, né? E Davi, então, ele viu os reis das outras nações, ele estava prosperando, Deus abençoou Davi, já estava dominando todo Israel, toda aquela a estrutura geográfica que era da nação, ele estava dominando agora. E agora ele falou assim, olha os outros, tem isso e isso, eu também. Se orgulhou, se exaltou, e aí que começa o negócio, irmãos. A gente precisa tomar cuidado com essa jactância, com esse orgulho, com o poder, né? Diz as pessoas que querem conhecer alguém, dê poderes a ela, né? Aí ele viu que ele podia também ter muitas mulheres, como os reis das outras nações. E aí, naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Irmão, imagina. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado. E aí a gente precisa tomar cuidado também. E se falando de obra e falando de família, falei no início, irmãos, displicência e negligência, elas andam juntas. A gente precisa tomar cuidado. E aqui vai mais uma orientação, né? Quem sou eu para falar? Estou falando do que o texto está dizendo. Para os líderes. E nós também, mulheres. Né? Às vezes a gente se ocupa demais com as coisas de algum setor da igreja e deixa a casa, os filhos, por conta de quem? A Deus dará, como dizem, né? E aí, foi isso que aconteceu com Davi. Às vezes a gente se ocupa demais com o reino, com as coisas da igreja. Irmãos, eu posso falar isso aí, né, pastor? Eu posso falar. Né, pastor Fernando? A igreja, irmãos, é muito serviço. É bom demais estar aqui, irmãos. Pensa, eu também posso falar. É bom demais estar aqui. A gente gosta demais, a gente ama essa casa. A gente ama estar planejando, resolvendo coisas aqui na igreja. Olha, ontem nós ficamos aqui, né? Eline, as irmãs que estiveram aqui, que é de Salvador, fazendo coisas gostosas aqui para os irmãos que estavam trabalhando. Irmãos, isso, irmãos, é um tercinho. O trabalho, o reino, a obra, é uma exigência grande. E a gente não pode se infiltrar aqui e esquecer que a gente tem filho, que a gente tem marido, que a gente tem casa, que eles trabalham. Tem que tomar cuidado. E essa questão, Davi, ele priorizou o reino, priorizou a monarquia, e a gente vê isso nos Salmos, a gente vê isso nos registros bíblicos, como ele foi bem sucedido, porque Deus era com ele, mas ele não se preocupou, não se priorizou e não lembrou de que ele tinha, acho que mais de 20 filhos, que ele tinha umas 8, 9 mulheres. Imagina, para dar conta disso tudo. E ele não se preocupou. E aí o negócio foi ficando difícil, né? Esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares e seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Se preocupou demais com o reino e com as mulheres e não se preocupou com os filhos, né? E toda a família que tinha espalhada aqui, ali e acolá, com várias mulheres. E aí a gente precisa pensar um pouquinho, né? De como resolver isso. Vamos ver o que aconteceu, né? Aí a gente vai para o ponto 2, que diz, filhos e parentes na casa de Davi. Meus irmãos, aqui também vai uma orientação para a gente, fechando esse ponto 1. Quando a gente negligencia qualquer coisa, quando a gente faz vista grossa, quando a gente não lê a palavra, não ora, não jejua, isso, irmãos,
os problemas começam a aparecer. E se a gente não vigiar, a gente cai. A Bíblia que diz: quem está em pé, cuidado, olhe para que não caia. Então, irmãos, qualquer um pode cair. Deus nos guarde. Mas se a gente estiver lendo a palavra, irmãos, com o coração na vontade de Deus, orando, lendo a Bíblia, jejuando, chamando a família para o jejum, para a oração. Não, hoje não tem café não. Hoje, irmão, lá em casa, às vezes, quando as crianças, agora, né, cada um sai de manhã, a gente não está em casa pela manhã, mas quando era pequeno, hoje a gente não vai tomar café não, hoje é jejum. Até 8 horas só. Mas para quê? Para ensinar as crianças de que eles precisam jejuar. Vai ficar meia hora, vai, só meia hora, não tem problema não. Você fica o dobro daquilo ali, porque você pode. Você não toma remédio, você pode ficar. Então, você fica 2 horas até meio-dia, 1 hora, 5 horas da tarde. Agora, o menino não pode, mas você fica meia hora com ele. Amanhã ele já vai poder ficar 1 hora. Aí depois ele fica mais 20 minutos que ele ficar. Que às vezes é pequeno, né? E não consegue, não tem essa rotina ainda, né? Então você fica com ele 20 minutos. Amanhã, irmãos, ele já vai tomar gostinho, porque a bênção de Deus alcança esse menino. Então a gente faz isso, não é para obrigar o menino a jejuar. A gente faz para criar um hábito. E depois, quando eles crescem, você não precisa mais estar no pé dele para ele orar, jejuar, ler a Bíblia. Ele já faz sozinho, porque você ensinou quando ele era criança. Agora, a gente acorda, o manjar já está na mesa. Todo dia, o manjar está lá. O menino vai jejuar como? Ele nunca viu isso, irmão. Então, a gente precisa orientar os nossos filhos, ensinar. Não, hoje não vou tomar café. Não, hoje ninguém vai tomar café. Hoje a gente vai ficar aqui diante do Senhor. É assim. E Deus vai abençoando esse menino, Deus vai abençoando a sua casa. Mas se a gente esquecer leitura da palavra, oração e admoestação e disciplina, aí o negócio fica difícil, né? E aí o que aconteceu com Davi? Diz o texto, irmãos, que na época que era para os reis saírem para guerrear, sabe o que Davi fez? No tempo, começa assim. A situação de Davi começou assim, a situação ficando difícil. No tempo em que os reis deviam sair para a guerra, Davi ficou em casa. A hora, irmãos, que era para Davi estar batalhando as guerras de Deus, ele ficou em casa, sabe fazendo o quê? Olhando, procurando uma amante. O homem segundo o coração de Deus, foi isso que nós vimos no início. Um homem ungido de Deus, separado por Deus. Mas todo mundo estava na batalha. Joabe, que era o líder do exército, que era sobrinho dele, estava na batalha com os homens, e ele estava olhando, ocioso. A gente precisa também tomar cuidado, irmãos, com a ociosidade. Aí diz o texto, irmãos, de Efésios, capítulo 6, do 10 em diante, que a gente precisa. Olha o texto que ele colocou. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Pode continuar. E viu no terraço uma mulher que estava lavando. Mulher bonita, né? Foi isso que aconteceu. Mas sabe onde estava o general, o chefe do exército? Estava na guerra. Era para estar na batalha. E o texto continua, irmãos, que era para ele estar também lá. Não era para ele estar em casa. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado também do lugar que a gente vai. Será que todo lugar que eu estou é aquele Deus está ali? Precisamos tomar cuidado. Deus está aqui comigo nessa conversa, com essa pessoa, nesse lugar? Foi isso que aconteceu. E Efésios, ele diz o seguinte, 6, né, a orientação do apóstolo, a partir do versículo 10, da armadura, do capacete, da couraça, não é verdade? Do cinto, da espada. Era hora dele estar cingido. Era para Davi estar com a armadura completa, batalhando lá com Joabe. E os homens, toda a armadura. Cabeça protegida, os órgãos vitais protegidos, costas, as pernas, os pés. Era para ele estar protegido, armado com esses instrumentos e ter ido para a batalha. Quando a gente, irmãos, não vigia e deixa cair uma dessas armas,
que são armas para peleja. A espada, o escudo, irmãos, são armas de defesa, armas de ataque. Quando a gente deixa cair essas armas, irmãos, a gente vai correr perigo. O cinto da verdade, a gente é enganado, a gente fala o que não deve. Capacete na nossa cabeça. Então, foi isso que aconteceu com Davi. Ele deveria estar armado, ele deveria estar protegido com essas armas, que é a orientação de Deus para nós, irmãos, nessa manhã, que a gente esteja preparado. Nós estamos em guerra, o exército está na guerra, os homens estão em batalha, e a gente também não pode deixar cair essa arma. Quando a gente fica sem qualquer uma dessas, a gente corre perigo. E foi isso que aconteceu com o rei Davi. Sem armas, ficou o quê? Impotente. Sem arma, o inimigo vem e ataca. Que perigo, irmãos. Que situação difícil. Tem problema nenhum uma pessoa nos atrair, tanto homem quanto mulher. Tem problema nenhum passar no nosso campo, passar no nosso campo de visão. Você está olhando, aquilo chamou atrair, eu digo, chamar atenção. Agora, você se demorar gostando, apreciando, aí é o problema. Passou, te chamou atenção, porque a gente vê, a gente é humano. Agora, eu voltar o olhar, deixa eu firmar aqui. Nosso Deus! Né? Aí já é outra coisa, irmão. A gente gostar daquilo, a gente ficar apreciando, aí já é problema. E foi isso que aconteceu com Davi. Quando a gente se demora numa situação, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Que Deus guarde os nossos sentidos, os órgãos dos nossos sentidos, né? A visão, a audição. Às vezes é a audição, você ouve o negócio, você gosta. Né? Você vê, você gosta. Alguém pega na sua mão e você gosta. Os órgãos dos sentidos. A gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente não dá tempo. Filhos e parentes na casa de Davi. Primeiro ponto que tem aí é de Tamar. Tamar era a filha de Maaca. Provavelmente, irmãos, os estudiosos dizem que essa moça, né, que era muito bonita, virgem, ela veio de transações comerciais, porque ela nem era dali, né? Era de um reinado longe, de Gessur, rei de Gessur. E ela provavelmente tenha sido por transações políticas, né? Situações políticas que Davi, então, trouxe essa moça através de alianças políticas, né? Ela era mãe de Absalão e também mãe de Maaca, era mãe de Tamar e mãe de Absalão. E aí depois a gente vai para o subponto 2, que é Absalão. Absalão, ele era irmão de Tamar, filho da Maaca. Ok? Então, Maaca tinha... Olha, os dois filhos de Maaca trouxeram um problema danado para Davi. Essa princesa que veio lá do final do mundo, por causa de alianças políticas, os dois filhos, tanto Maaca, tanto a Tamar, como Absalão, trouxeram situações complicadas para Davi. Então, o subponto 2, falando de Absalão, o nome dele, né? Absalom, né? Que tem a ver com paz, mas que de paz ele não era bendito, não, né? Ele parece que não gostava muito do nome, que ele tinha uma aversão a esse nome. Acho que quando ele cresceu, ele falou assim, vamos lá no cartório trocar esse nome, porque esse nome não está muito bom para mim, não. O homem, né? Absalão, que está falando pai da paz, filho da paz, não é isso? Um pacificador, mas ele não era muito da paz, não.
Tanto é que ele assassinou o irmão Amnon, que era seu meio-irmão, né, filho mais velho de Davi com Ainoã. E depois também ele fez uma rebelião, que a gente vai ver mais para frente, essa rebelião com o pai, se rebelou com o próprio pai. E aí vamos ver, aí o próximo, terceiro ponto é Amnon, que esse era o filho mais velho. Mas, o que aconteceu? Esse Amnon, ele ficou apaixonado por Tamar, que era meia-irmã, que era irmã de Absalão, que filhos de mulheres diferentes, né? Absalão e Tamar eram filhos de Maaca. E o Amnon era filho da Ainoã, a primeira mulher de Davi. E aí, o que aconteceu? Esse rapaz, ele era meio-irmão de Tamar. O Amnon era meio-irmão de Tamar. E ele se apaixonou por essa moça. E se fez de doente, chamou o rei lá, o rei Davi, e pediu para que a moça fosse na casa dele fazer alimento, que ele queria comer alguma coisa, mas feito por aquela moça, que era minha irmã, a Tamar. E o rei, inocente, liberou. Ele fez com a liberação do próprio pai. O pai liberou para que a moça fosse lá cozinhar os bolos que ele queria comer. E se fez que ele estava muito doente, estava dodóizinho, né, machucado, né? Ele era um rapaz, diz o texto aqui, desajustado emocionalmente. Então, irmãos, olha só. Se já era um rapaz desajustado emocionalmente, como que você deixa uma moça que nem é totalmente irmã dele ir para lá? Né? Mas Davi deixou. E aí, quando chegou lá, irmãos, o que aconteceu? Ele estuprou a própria irmã. E isso só foi acarretando problemas para Davi. Irmãos, olha só o problema que Davi arrumou. Ele arrumou uma amante, enquanto era para ele estar em guerra. Arrumou uma mulher. E essa, irmãos, era uma mulher de um dos seus maiores soldados. Um homem exemplar, esse homem. E aí, Davi casou com essa mulher. E olha o que vem acontecendo depois desse envolvimento com Davi, com a Batseba. Os irmãos, o Amnon estuprou a irmã Tamar. E depois a Absalão tomou vingança e matou Amnon. Olha só a situação. O negócio começa a desenrolar numa situação que a gente viu lá no início, Gálatas 6 e 7. Que você plantar, você vai colher. Meu pai sempre falava assim, quem planta vento, colhe tempestade. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Eu lembro, o pastor Joel Machado, acho que sempre falava assim, você planta um grãozinho de milho, nasce o quê? Um pé, um montão de milho. Não é verdade? Um grão de milho nasce um pé com várias espigas. Olha só que situação. Então, às vezes, você plantou um negócio, você acha que é pequenininho, mas só Deus, irmãos. E aí foi isso que aconteceu com Davi, com os filhos deles. Olha só, esse Amnon, Davi ouviu esse moço. Será que Davi não percebeu que esse rapaz estava com segundas intenções? Doente. Vou lá procurar saber o que esse menino tem. O que esse menino tem que está doente direto assim? Era o mais velho dos filhos, Davi já tinha uma família formada, tudo mostra que ele já não era mais adolescente. E então, como é que o rei nem percebeu dessa insistência de Amnon em querer ver Tamar? Ele não fez nada, ele não viu, ele não ouviu. Que comida é essa? Eu vou trazer outra pessoa para fazer alimentação para você. Mas nem se preocupou, irmãos. Ele não percebeu, irmãos, olha só, Eliabe está ali, ele sabe que é verdade. Essa semana, né, fiquei descobrindo até por Elinho, ontem que Eliabe estava com dengue. Aquele dia o pastor foi até lá em casa, o pastor Fernando orou por ele, estava queimando de febre. Foi no médico, o médico não falou nada, a gente ficou esperando o que poderia ser. Ontem que eu fiquei sabendo, por causa da coceira na mão, que fica aqui, né, que é dengue, tadinho. Nem se foi médico, não ficamos sabendo de que era dengue. Padeceu e Jesus cuidando.
Oh, meu Deus, coitado. Eu estou vendo Eliabe lá em casa, irmãos, ninguém é de faltar emprego, nem faltar aula, nem em casa, não tem isso não, graças a Deus. Aí, Eliabe, 2 dias sem ir para a aula, quinta e sexta. Eu falei, gente, o que aconteceu com esse menino? Estou estudando a lição. Eu falei, meu Deus, Eliabe não quer ir para a aula? E, mãe, estou desanimado. Falei, bati lá no quarto. Falei, Eliabe, foi, Eliabe? Falei, meu filho, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu? O que você tem? Porque, irmãos, a gente tem que sempre desconfiar. E isso não é que a gente quer mal para o nosso filho. A gente está cuidando dos meninos, irmão. Tadinho, eu nem sabia que ele estava ruim de dengue. Porque eu não sabia que era dengue. Mas eu falei, Eliabe, meu filho, por que você não foi para a aula, Eliabe? Você vai perder 2 dias de aula, meu filho. Você já perdeu ontem. E tem que ficar com o pé atrás. A gente tem que pensar. O amor faz a gente fazer isso. O amor faz a gente ficar atento com os nossos filhos, irmão. Nunca perdeu aula? Alguma coisa aconteceu, adolescente. Então, irmãos, a gente precisa perceber. Ninguém percebeu a situação de Aminon. Ninguém viu os olhos de Aminon. O pai não viu. Isso, irmãos, é a gente às vezes fazer vista grossa. Que a gente precisa tomar cuidado com a nossa casa. Não é o outro que vai ver para ficar apontando. Não, é você, eu. Que Deus ajude que a gente tenha os nossos olhos abertos com os nossos filhos, irmãos. Com os da nossa casa. Às vezes com o nosso cônjuge. A gente precisa tomar cuidado com isso. Né? E no caso, olha o que aconteceu. O Jonadab, que é o 4º ponto aqui, diz o texto, que era um homem sagaz e de maus pensamentos. Olha com quem Aminon se ajuntou. O pai não está vendo, aparece Jonadab. Você não cuida, Jonadab aparece. Você não está ausente, não tem tempo para a família, não olha os filhos, faz vista grossa. Menino falta aula hoje, amanhã, depois vai para a escola e volta, você não está em casa. O material dele fica ali 1 mês, 2, 3, você não olha, não vê. E aí ele cresce, percebendo que você nunca olhou o material dele. Ele cresce percebendo que você nunca... Mãe, não olha mesmo, não vai olhar nada. Aí ele... Irmãos, precisamos tomar cuidado. Então a gente precisa, irmãos, né, olhar. Até a de Isabelle eu olho até hoje. Cadê a Isabelle? Está aí? Não, está em aula. Irmãos, olhe, veja o que é isso. E se não tiver, pergunta o que é. Irmãos, a gente tem que fazer assim. Eu não sou espelho, não, para ninguém. Eu estou falando como a gente deve agir. Porque os filhos, quem tem que cuidar é a gente. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa atentar para isso. No caso aqui, ó, como Davi sabia que o rapaz sagaz, de maus pensamentos, como é que ele deixa ficar com amizade assim? E a gente nem se preocupa. Então foi isso que aconteceu, né? Pai ausente, apareceu logo o amiguinho que pudesse orientar, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que guarde a nossa família, né? No início, irmãos, no princípio, quando Deus criou o homem, a mulher, poderia haver casamento entre parentes, que era para multiplicar as pessoas, né, as famílias, crescimento das famílias. Mas depois, Levítico 18, se eu não me engano, 6, Deus proíbe já essa relação consanguínea. Deus não permite, olha lá, 18:6. Vocês estão beleza aí, hein? Nenhum homem se chegará a qualquer parente de sua carne para descobrir a sua nudez. Quer dizer, isso aí para ter relações íntimas. Então Deus não permite mais, não. Ele proíbe agora. No início era orientação, era permitido pelo fato de que havia poucas pessoas. Então eles casavam entre parentes. Agora não. Já tinha muita gente, já suficiente. Vocês podem procurar em outro lugar, né? Então agora, olha o que acontece em Israel, e a moça saiu triste, irmãos, uma princesa, diz que ela saiu muito abalada. E sabe o que Davi fez, irmão? Nada. Davi não fez nada. A menina ficou lá, texto pelo menos no registro, né? Ficou lá, e Davi não fez nada.
pecado de Davi, irmãos, trouxe a conta agora. Vê as prestações, né, para pagar. E pagando caro, pagando com a sua família, pagando em quem a gente mais ama. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que a gente tenha os nossos olhos abertos. Cuidado, irmãos, para que a gente não deixe os nossos filhos, né, nossa família, padecer por erro que nós cometemos, né? Aí a gente vai para o próximo ponto que diz o problema moral na família de Davi. O grande estudioso, né, melhor, o grande pregador, Charles Spurgeon, ele fala assim: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. A gente precisa pensar nisso. Eu lembro quando eu era adolescente ainda, eu não sei em que livro eu li uma frase que eu nunca mais esqueci. Diz assim: nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso, irmão. Nada que você faça lá fora. Ou dinheiro. Ou o que foi? Está denegrindo a imagem da sua família, está trazendo erro, está trazendo pecado, está trazendo conta alta para a sua casa, não compensa. Nada, nada, nada. Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né? Davi, agora a gente vai ver que ele destruiu a felicidade da casa de Urias. E agora Deus se encarrega de também desarmonizar a casa de Davi, porque Deus não se deixa escarnecer, irmãos. A gente precisa sempre lembrar, né? Não é a máxima, não, é a palavra de Deus. E a gente precisa atentar para isso. As consequências de sua falta de domínio próprio. Capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. Capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Olha só o que aconteceu. A gente fica até triste, né? Como é que a gente fala de um homem desse? Homem com as características, as qualidades, homem segundo o coração de Deus, e que se apaixona por uma mulher, parecendo um garotão, né? Os estudiosos dizem que Davi já tinha mais ou menos uns 50 anos, irmão. 50 anos já está grandinho, não está? 50 anos já está bem, né, pastor? Já está grandinho. A gente precisa crescer, irmãos, ter maturidade. Está mais na hora da gente ficar fazendo coisa de adolescente. A gente está na presença de Deus, pede direção ao Senhor. O homem que conhece a Deus, 50 anos já está grandinho já, né? Então, Tiago, capítulo 1, 14, 15, a gente vai ver isso aí. E aí, Davi ficou em casa nos seus 50 anos, Joabe estava com o exército, e ele ficou ocioso. E aí tem um texto que diz assim, né? Se está ocioso, não fique só. Isso vale para a gente. E se está só, não fique ocioso. Também vale. Se você não tem nada para fazer, fique sozinho, não. E se você está sozinho, faça alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Loguinho o inimigo vai se encarregar de mandar alguma coisa para você. Loguinho. Não precisa nem pestanejar. Então, se você está sozinho, ninguém está te vendo, todo mundo está fora de casa, irmãos, vai ler a Bíblia, vai orar, Jesus, me guarde. É a hora da vigilância. Se você está só, não fique sem fazer nada. E você não tem nada para fazer, não fique só. Vigiando sempre, irmãos. Vigiando sempre. Tiago 1, 14 e 15. Os meninos, podem colocar para mim, por favor? E aí, irmãos, essa situação enrolou Davi. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado
moldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, o que acontece, irmão? A morte. Aí Davi, irmãos, se enrolou ali, ele viu a mulher bonita, o que era para ter feito, irmãos? Nossa Deus, misericórdia, Senhor. Dá um tapa na testa, passa água no olho, acorda. Na verdade, lava o rosto. Não, ele, que bonita. Continua olhando, né? Irmãos, que Deus, a gente fala isso, gente, vai dar um temor na gente. Até da gente pensar isso nos homens de Deus, né, pastor? A gente fica assim, meu Deus, tem misericórdia. Se um homem desse nível aconteceu isso, imagina eu. Qualquer um, irmãos. Deus nos guarde. E aí, ele trouxe a mulher teve um filho. Sabe o que aconteceu, irmão? Fugiu de diante de Deus. Achava ele, né? Ele fugia de Deus. Samuel 51:12. Ou melhor, Salmo 51, versículo 12. Ele fugiu, se escondeu, ficou meses sem falar com Deus, sem, assim, meu Deus, com medo, né? Com medo, tinha errado. E é assim mesmo que criança faz, né? Falando de criança, né? Querendo se esconder. E aí ele sentiu a ausência do Espírito, irmãos. Porque quando a gente erra, parece que afasta Deus de nós, né? Deus se afasta. O Espírito Santo, ele não gosta de pecado. E aí ele ficou longe, sentido longe de Deus. Ele falou assim: Senhor, torne-me a dar a alegria da tua salvação. Me sustém com espírito voluntário. Quero me apresentar para o Senhor, mas eu não estou conseguindo, Senhor. Porque eu não estou sentindo mais o gozo da salvação na minha alma. Parece que está tudo ruim. Foi isso que aconteceu com Davi por causa do pecado, irmãos. A gente lê o Salmo de número 51 todo, você vai ver como Davi sofreu para pagar as prestações do ato que aconteceu, né? E sabe o que Deus disse para ele ainda, irmãos? Quanto mais responsabilidade, irmãos, irmãos, aqui vai para a gente que é líder, quanto mais autoridade, quanto mais liderança a gente tem, mais pesa. Olha só, 2 Samuel 12:14, olha o que Deus diz. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Volta um pouquinho essa primeira parte, por favor. Obrigada. Olha o que Deus está falando para ele. Os outros estão falando de mim por causa da sua atitude. Os outros estão blasfemando de mim por causa desse erro seu. Mas não é assim que eles falam hoje? Olha o crente. Olha o filho do crente. Olha o que o crente está fazendo. Irmãos, que vergonha. Aí Deus está falando para ele, ó, você vai pagar agora também. As pessoas estão errando, você está contribuindo. E agora você vai pagar. O seu filho vai morrer. Deus nos ajude, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós, que as nossas atitudes, a nossa fala, nosso assentar e levantar, nosso entrar e sair, glorifique o nome do Senhor. Que ninguém venha apontar para a gente, para a nossa casa, porque a gente errou e as pessoas estão blasfemando de Deus por causa de nós. Mas o homem foge e se esconde de Deus, né? E foi isso que aconteceu com Davi. Natã, o profeta, chegou lá e quando disse para ele, e ele ainda estava nem lembrando, misericórdia, né? Adultério, pecado, o assassinato e de um soldado fiel, irmãos. Se a gente for ler depois o relato de como esse homem era fiel a Davi, um dos maiores soldados dele, soldado de linha de frente, e ele promove a morte desse homem para casar com a sua mulher. Imagina agora Joabe, irmãos,
Sabe que Joabe era o general, estava pensando isso. Joabe era o chefe do exército de Saul, mas ele era sobrinho de Davi. Ele era o general, o chefe do exército de Davi, e ele era filho da irmã de Davi. E um tempo atrás, Joabe estava numa situação difícil com Davi. Sabe por quê? Porque ele tinha matado um homem, ele tinha assassinado um outro moço por nome Amasa, acho que era Amasa, se eu não me engano. Que era rei da outra parte de Israel, que era descendente de Saul, da outra região que Saul estava dominando. E esse moço era Abner, lembrei agora, Abner. Esse moço era chefe do exército de Saul. E aí, como Abner havia assassinado o irmão de Joabe, agora Joabe mata também Abner. Davi ficou furioso. Porque o Joabe agora foi em vingança, porque Abner havia assassinado Asael, o irmão dele. Davi chorou, olha lá o texto, lamentou, Davi fez, olha ali, ó. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram Abner, por ter morto a Asael, seu irmão, na peleja. 2 Samuel 3:30, obrigado aí, ajuda, beleza. Olha só o que Davi fez, se levantou, chorou, e todo o povo chorou, porque o outro vingou a morte do irmão. Davi ficou com raiva, nossa, Deus ficou aborrecido com Joabe, aborrecido mesmo. Agora ele, por causa de uma mulher, irmãos, por causa dos olhos, ele fala com o próprio Joabe. Irmãos, que a gente precisa tomar cuidado na nossa vida, não, irmãos? Quando a gente vê esse negócio, a gente precisa ter temor. Como é que você age assim e agora você manda eu fazer isso? Deus nos guarde, irmão. Deus tem misericórdia de nós. Nosso coração é mau, mas que Deus nos ajude. Joabe deve ter ficado todo desconcertado para resolver esse problema para Davi. Como é que eu vou resolver isso agora? E ele teve que colocar Urias na frente da batalha. A batalha ficou difícil. E aí, irmãos, olha só, hein? Além de ser, não foi só Urias, os melhores soldados do exército de Davi morreram junto com Urias, por causa de Davi. Irmãos, olha que negócio vai assim, ó. Não tem fundo não, o buraco. Exatamente. Um abismo chama outro abismo. Tem fundo. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Deus nos ajude, né? Agora, irmãos, uma outra coisa, a gente precisa de mais Natãs. A gente precisa de Natãs. A gente precisa de profeta, irmão. A gente precisa de gente corajosa. A gente precisa de gente que tenha a palavra de Deus para confrontar o nosso erro. Para dizer para a gente que a gente precisa melhorar, que a gente precisa crescer, que a gente precisa parar com isso. E às vezes a gente está tão displicente que conta a história para a gente está falando de quem? Você, este homem. É você. Estou falando com você mesmo. Ou você acha, irmão, que quando você vem para a igreja, Deus usa o pastor, o líder aqui e fala alguma coisa, Deus está falando para aquela irmã que ficou em casa. Não. Deus está falando com a gente. É a gente que precisa ouvir. A gente que precisa melhorar. Precisamos orar para que Deus levante Natãs, homens com coragem, homens profetas de Deus, que chegue aqui e fale a palavra com verdade, a palavra que confronte, que faz a gente melhorar, que faz a gente crescer, caminhar, e ver o nosso erro, a gente querer melhorar. Deus tem misericórdia, irmãos. Precisamos de homens com coragem. Deus tem misericórdia de nós. Aí, o texto, eis que suscitarei da tua casa, Deus abençoe, amado, da tua mesma casa, olha só, o mal sobre ti,
Tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. Tipo assim, né? O que você fez em oculto, você fez no escondido. Não era para você estar lá. Ninguém estava vendo. Agora todo mundo vai ver, irmãos. Diz o texto que o próprio filho, irmãos, próprio Absalão, que tem o nome de paz, o próprio filho, em pleno Israel, todo mundo sabendo que ele se deitava com as concubinas, com as mulheres do seu pai Davi. Irmão, era tão vergonhoso, se você, no caso, o homem, se deitar com a concubina, com as concubinas do rei, no caso aqui de Davi, era um negócio assim, né? Vergonhoso. Era uma coisa horrenda. Se hoje já não é bonito, né, irmãos? Hoje já não é bom. Imagina, irmãos, para o rei de Israel. Era uma coisa horrível, vergonhosa. Então, Absalão se encarregou de envergonhar o próprio pai diante de todo Israel. Davi vai pagando esse preço, né? Por causa da sua ociosidade. Vamos correr, que já está quase na hora, ainda falta um tempo, um montão ainda, né? Aí Timóteo, Paulo, né, Timóteo, capítulo de número 5, versículo 8, 1 de Timóteo, a Bíblia fala o seguinte, mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, o que ele é mesmo? Tem fé não. Está negando a fé, pior do que o infiel. Então, que essas orientações de Deus para nós, irmãos, que a gente fique esperto, né? Fique esperto, fala igual mamãe, tenha tendência. Que Deus, então, nos ajude, né? Davi priorizou questões públicas do reino, mas ele perdeu o controle da sua família. E agora a gente vai para o subponto 2. Que situação complicada é essa? Mais uma vez, a gente vai lembrar aqui do ódio que ficou no coração de Absalão pelo fato de Amon ter abusado da sua irmã Tamar, né? E aí, sabe o que acontece? A displicência de Davi não ter visto, não ter tido tempo para a família. E aí, o Amnon, ele humilha a sua irmã. E Davi fez o quê? Fala nada. Aí no finalzinho do texto fala o seguinte: e o rei Davi, soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. A menina ficou envergonhada, né? Uma princesa, agora, que vergonha. A filha do rei, todo mundo sabendo, com cinza na cabeça, aquela veste de cores bonita, toda tinha mais valor para ela. Davi não falou nada, ele ficou irado. Tá, mas e daí? E a correção? E a disciplina? Falou nada, ficou irado, mas fez nada, né? Deixou a si mesmo a situação. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família, a morte. Absalão matou Amon. E sabe o que aconteceu depois disso, irmãos? A gente vai correndo, né? Absalão, depois que matou Amon, inventou uma mentira. Irmãos, quando o negócio é aquilo que a irmã falou, um abismo chama outro abismo. Quando o negócio está ruim, como é que é? Tem uma colega que fala assim, nada está tão ruim que não possa piorar, nessa situação aqui. Vai só, Absalão inventou uma mentira, foram para determinada cidade, quando chegou lá, fizeram festa, mentira de festa. O motivo para matar o Aminon, para se vingar da irmã. E aí, situação difícil para Davi. A filha envergonhada, morte do Aminon, e Absalão foge então lá para a casa do avô e fica lá 3 anos, diz o texto. Você acha que Davi procurou? Não. Ele se irou, mas não falou nada, né? Depois, Absalão volta para
em Jerusalém, e fica mais 2 anos em Jerusalém, e Davi não fala nada com Absalão. Irmão, que correção é essa? Matou o irmão, fez nada. O rapaz sumiu lá para o final do mundo, aí volta, fica 2 anos, 5 anos. Fala nada. O silêncio, irmãos. O silêncio não apaga, esqueci a palavra. O silêncio não faz você, não dá correção. Você tem que orientar, você tem que ensinar, tem que disciplinar. O pai que faz isso. Né? E aí, ele volta, depois de 2 anos, depois de 5 anos, na verdade, e vai falar com o pai, através do general agora, através de Joabe. Senão, acho que Davi até hoje não teria falado com Absalão. E aí ele fala, tipo assim, eu perdoei você, porque foi essa a palavra de Natã a Davi. O Senhor também perdoou o seu pecado. As consequências você vai suportar, mas o seu pecado eu perdoei. Né? E era como se Deus estivesse falando para Davi, olha só, eu perdoei você, e agora o seu filho volta e você faz o quê? Diz nada, não perdoa, fala nada. E aí, sabe o que ele faz? Ele beija Absalão. Beija Absalão. Irmão, matou o irmão, fez aquele monte de coisa, beijo. Precisa de correção. Precisa de correção, irmão, de disciplina. Não é beijo, não. Chegar e confrontar. Por isso que não aprende, irmão. Você sabe por que muitos... Está aí, a gente vê a sociedade. Por que muitos filhos ficam rebeldes? Porque os pais não corrigem. Dá beijo. Não, não é beijo, não. Agora não é hora de beijo. Agora é hora de chamar atenção. Colocar ali, disciplinar, orientar, admoestar, falar sempre. E aí pessoas falam das mães, né? Os homens que falam das mães. Ah, porque você sempre fala. Mas tem que falar sempre, que é para não esquecer. Mãe é assim mesmo, sempre manda recado, tá bom? Para os jovens. Sempre manda recado. É hoje, é amanhã, está falando. Para o menino, porque o menino esquece. Agora, irmãos, que situação difícil. O homicida chega na casa dele e ele beija o homicida. Né? Então, acho que faltou alguma coisa aí, né? E essa situação de Davi, esse mau exemplo, diz o seguinte, que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Eu vi, acho que foi alguém que falou aqui ultimamente, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Essa falta de controle de Davi, orgulho, sucesso, essa autossuficiência dele, né? Eu tenho controle. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado também, que às vezes a gente, não, eu consigo fazer, eu sei, eu não sabe nada. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós. A vigilância, proximidade e exemplo. Já estamos terminando, Luiz Otávio. Superintendente Presbitinho. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, proximidade e exemplo. Meu pai sempre falava, e eu sempre falo aqui, a casa dos pais é a escola dos filhos. Né? A gente precisa conversar com os nossos filhos, irmão. Ouvir os filhos e, principalmente, admoestar, orientar. Né? Por isso é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo, fazendo isso por meio de exemplo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque os filhos, irmãos, precisam de disciplina, de amor, de culto doméstico, de impor limites, de castigo, não é verdade? De correção, perdão também, né? Agora, eu gostaria de lembrar para os irmãos, Provérbios 23:13. Estamos acabando, tá, Luiz? Precisa da prevenção, irmãos. A gente precisa tomar cuidado. Admoestar, disciplinar os nossos filhos, para que eles cresçam obedientes. Que a gente não cumpra esse papel que Davi cumpriu, enquanto família. Né? E a disciplina, irmão, nunca matou ninguém.
Nunca ninguém morreu por causa de disciplina. A disciplina é para fortalecer a sua vida. A disciplina, ela te fortalece. Ela deixa você mais aprumado, né, como diz os mais antigos. Orientação, disciplina, né, admoestação. Precisamos disso. Amor, carinho, culto doméstico. O pai precisa ensinar. Irmãos, os meus pais não tinham tempo. Trabalhavam na lavoura, meu pai e a minha mãe. E sabe o que o meu pai fazia? Olha assim, aprendeu a ler, você tem que ensinar o outro a ler a Bíblia. Era assim. Eu lembro tanto. Meu pai saía, quando a gente já morava aqui, meu pai saía para trabalhar, meu pai era mestre de obras. Aí ele saía e falava assim, olha só, hoje você vai ler esse texto aqui com os meninos. Eu e meus 3 irmãos mais novos. Irmãos, a gente sempre arruma tempo. Correção não mata ninguém. Provérbios 23 e 13, o que é que fala? Não retires a disciplina da criança, pois se a fastigares com vara, nem por isso morrerá. Vai morrer não. Agora, irmãos, a gente precisa orientar, a gente precisa ter orientação de Deus. 23 e o 24 agora. Mesmo 23, versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Versículo 24? Não, eu fiz alguma coisa aqui. É o que retém a vara. Não pode reter a vara. A gente tem que orientar os filhos, irmãos. Quando a gente não ensina a vara, está falando da correção. A gente precisa orientar com a palavra, dar castigo, tirar alguma coisa. E isso é amor. 29 de Provérbios e 15. Provérbios 29 e 15. Diz que a vara e a repreensão dão sabedoria, está vendo? Olha que beleza. Ele vai ficar melhor ainda. Mas a criança, quem não corrige o menino, o que ele vai fazer? Vai envergonhar a família, vai envergonhar a mãe. Mas a vara e a repreensão, ele faz o menino crescer, né? Provérbios 22 e 15 é este. 22 e 15 agora. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção vai tirar ela da estutícia. Irmãos, e outros textos. Aí tem pais que acham que não deve corrigir, deve deixar a si mesmo, aí não vão na escola. O menino passa Agora, irmãos, a gente tem reuniões, eu estou falando que eu trabalho lá, né? Tem reuniões, e se o menino faz alguma coisa, chama o pai, vai lá na escola, olha o material do seu filho, olha o que o seu menino está fazendo, olha no guarda-roupa, olha na gaveta, esse negócio que desceu não, de onde você achou isso? Irmãos, é a gente colocando, orientando medidas, vara com o nosso filho. É cuidando da nossa família. Esse menino está querendo ir para a escola, o que aconteceu com ele? Vai na escola saber, vai com ele, fala a verdade. O menino disse, fica por isso mesmo. Menino está falando ali a Bíblia. Estutícia. Esse menino vai fazer isso mesmo, irmão. Isso é coisa de menino. Até ele ficar com maturidade, quem tem que cuidar é você. Então, não vamos relaxar, né? Não vamos descuidar com a prevenção, da admoestação, da disciplina com a nossa casa. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, irmãos. Nós falamos de Davi como homem de Deus, e agora a gente viu, olha, mesmo crente, fogo nos olhos, né? Crente. Olha o que houve. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente não faça a vista grossa, porque menino é menino, e que a gente peça misericórdia ao Senhor, que a gente aprenda com os erros e com os acertos de Davi, lembrando que um homem de Deus também erra, A questão é que Davi se arrependia. Nós falamos do Salmo 51, ele se arrependeu, mas, irmãos, a prestação ficou cara. Morte de filho, estupro da menina, né? A morte de Amnon, a morte do filho de Batseba, que ele perdeu a criança também, né? E ainda o final, aquela rebelião de Absalão, que por um triz
Davi também seria morto, foi a misericórdia do Senhor, que ele não morreu, e a revolta do próprio filho Absalão, né, que tinha o nome de paz, mas que de paz ele não era nada. E a perda ainda do Absalão. Absalão era um rapaz, pelo que se tem, né, notícia dos livros, que ele era um rapaz muito bonito mesmo. Eu acho que foi por isso que Davi chorou tanto a morte de Absalão, né? Absalão, meu filho Absalão. Tipo assim, né? Oh, meu Deus, podia estar aqui mais tempo ainda, né? Mas se foi jovem, mas que tanto prejuízo trouxe para a família. Que a gente não chore essas lágrimas, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar, né? O presbitinho aqui me autorizou. Vamos orar, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, guarde a nossa casa. Ó amado Pai, o Senhor é o nosso Pai. Estamos falando, Senhor, sobre família. Estamos falando de um pai omisso na orientação e no governo da sua casa. Deus, olhamos os exemplos, os bons exemplos, mas pedimos ao Senhor, que também é um Pai amoroso, que nos oriente através da Tua palavra, que a gente dê ouvido aos ensinos, que a gente dê ouvido, Senhor, às coisas que são liberadas aqui no Teu altar, para que a gente melhore, para que a cada dia, Senhor, possamos ser melhores diante do Senhor e diante da nossa casa. Nossos filhos possam ver o exemplo em nós, e que muitos outros possam olhar para a gente e louvar ao Senhor pela nossa vida. Ó Deus, que se cumpra em nós a Tua palavra que diz, meu Senhor, para que os outros olhem para a gente, porque a gente olha para o Senhor. Deus, tem misericórdia da nossa casa, dessa comunidade, dos nossos irmãos. Tem misericórdia dos nossos filhos, para que eles também ouçam o ensino, Senhor. Ajude os pais, dê sabedoria, Senhor. Ajude os filhos a crescer em obediência e temor. Ajuda as mães. Tenhas compaixão das nossas famílias, meu Pai. Pai querido, nos abençoe em tudo. Que essa palavra fique no nosso coração, Senhor. Que haja um ensino, que o Teu Espírito oriente as nossas vidas a cada dia. E nós Te louvamos por tudo, no maravilhoso nome de Jesus. Amém.